A paz de Jesus a todas as irmãs do canal. Eu vou contar meu testemunho bem brevemente. Aliás, não é nem um testemunho, é um comentário sobre acontecimentos da minha vida que tem a ver com legalismo e eu gostaria de compartilhar. Desde que eu conheci Jesus e vim para a igreja, Deus já me chamou na sã doutrina. Pelo menos era isso que eu entendia. Quando eu era do mundão, eu andava como uma mulher da vida, pense, porque eu gostava de chamar a atenção dos homens e de causar inveja nas mulheres. Eu nem preciso explicar para vocês que eu era uma peste. Eu era realmente endemoniada. Eu cheguei a dar em cima de um homem casado e tomei mesmo ele da esposa dele. E fiquei com ele por muitos anos. Eu era assim. Quando eu queria alguma coisa, eu era insistente e conseguia. E aí, quando Jesus me encontrou e me chamou, eu mudei completamente meu modo de vestir. Todo mundo ao meu redor se assustou comigo. Minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus amigos. Eu joguei fora shorts, biquínis, tops, legs, porque eu entendi que Deus é santo e que eu precisava tentar ser igual a Ele. Eu já tive um vislumbre de Jesus. Eu sonhei com um homem santo, vestido com um manto branco comprido que brilhava. Ele era adornado somente pela glória e poder. Então aquela simplicidade de Jesus me encantou e eu acredito que no fundo do meu coração eu me apaixonei pela simplicidade linda de Jesus e quis ser igual a ele. Então, depois desse sonho, eu larguei tudo porque a santidade de Jesus me constrangeu. Mas é importante eu dizer que Deus não me pediu que eu me vestisse de uma forma tão radical como eu fiz. Eu passei uns 5 anos da minha vida andando com saias nos pés, blusas com mangas que iam até os pulsos e também cheguei a mandar fazer túnicas para eu usar. Foi uma mudança muito radical mesmo. Eu parei de andar nua, mas também fui de um extremo ao outro. Quem me via com aqueles roupões se assustava. E como eu já falei, Jesus nunca me pediu que eu andasse daquela forma. Eu que, no meu interior, queria atingir um nível de santidade que só dá para ter no céu. Uma santidade perfeita, uma santidade que é celestial, que só teremos quando formos glorificados. Hoje eu entendo isso. Eu fui constrangida pela glória de Deus, mas eu não posso ser igual a Ele enquanto eu estiver aqui nessa terra. Enquanto eu estiver nessa terra, não vou ser perfeita nem ter a glória que Ele tem. Mas eu achava que poderia alcançar essa perfeição através do meu vestir. E isso foi problemático, porque eu comecei a pensar que todos os crentes deveriam ter essa obrigação de se esforçar ao extremo para ser santo como Jesus é. E nas vestes principalmente. Então, pensando isso e aplicando isso na minha vida, eu comecei a me exaltar, a me achar melhor que todos, que eu estava mais perto do céu e de Jesus, porque eu conseguia ser santa nas minhas vestes e as outras irmãs não conseguiam, pelo menos no meu ponto de vista. Aí eu comecei a perseguir as minhas irmãs.
e a desprezar aquelas que não se vestiam como eu. Tinha uma irmã que era mãe solteira. O marido dela tinha ido embora com outra. E eu lembro que nas orações ela chorava muito por ele, mas ele nunca voltou. E ela trabalhava num escritório de contabilidade, onde exigiam que ela usasse um fardamento que era composto de calça e um terninho. E quando ela descia do ônibus, ela passava em frente à minha casa. E eu, se estivesse na minha calçada, fazia de conta que não estava vendo ela. Não foram poucas as vezes em que ela passou e me cumprimentou com a paz e eu virei o rosto. Eu fiz de conta que não ouvi. E com o passar do tempo e o repetir dessa situação, ela passava e nem olhava mais para mim. E eu não sentia culpa nenhuma. Para mim, ela não era digna de Cristo por usar aquelas vestes. Para mim, ela era culpada por não priorizar a santidade. Para mim, ela era quase uma traidora da causa. Nem me passava pela mente que aquela moça dava um duro danado para sustentar uma criança sozinha. Ela pagava aluguel, inclusive de uma casa bem pequenininha, que ela morava perto da igreja, que era apenas uma sala e um banheiro. E ela tinha que pagar o aluguel, cuidar da criança e ainda pagava uma pessoa para ficar com a criança enquanto ela trabalhava. Então ela tinha sim que trabalhar, mas eu nem me importava com isso. Às vezes eu também falava mal das outras irmãs para o pastor. Eu dizia para o pastor que ele era muito maleável com essa questão de roupa, que ele deveria ser mais rígido com as irmãs. E eu chegava a apontar os problemas nas roupas das irmãs para ele. Eu dizia sobre o tamanho da saia da irmã fulana de tal, a blusa da outra irmã, o decote, o salto, o cabelo solto, a unha, o gigolé, porque eu não admitia nenhum enfeite de cabelo. Nenhuma fivela, um laço, um grampo, um relógio muito grande, enfim, tudo me chamava a atenção. Eu captava a vaidade das irmãs no ar. E eu tinha certeza que todas elas estavam no inferno por essas coisas. E o pastor, eu lembro, ficava só me ouvindo e dizia que iria orar. Hoje eu entendo que por ele ser muito amoroso, ele não me repreendia por perseguir as irmãs. E quando ele dizia, vamos orar, com certeza era orar por mim e não pelas irmãs. Mas deixa eu falar para vocês como essa situação mudou na minha vida. A minha virada de chave aconteceu quando eu viajei para visitar uns familiares no interior. E também aproveitei para visitar uma amiga. E enquanto eu estive lá, na casa dessa amiga, eu adoeci. De repente, apareceram dores pelo meu corpo que eu não sei de onde vinham. Uma hora era uma dor de barriga, outra hora era uma dor de cabeça, outra hora era uma dor nas pernas. Eu tomava um remédio aqui e outro acolá, mas nada dava jeito. E como a casa da minha amiga era meio isolada, assim, no meio do nada, e não havia hospital nem posto de saúde por perto, eu fiquei meio sem saída. E quando eu já estava pensando em voltar para casa antes do dia marcado, a minha amiga disse que ia chamar uma missionária da Igreja Batista da cidade que tinha o dom de cura para orar por mim.
E aí eu concordei. E ela chamou a irmã. Cíntia era o nome dela. Irmã Cíntia. Ela chamou a irmã de manhã, mandou um recado por alguém. E no mesmo dia, à tarde, a irmã Cíntia chegou. Eu estava ansiosa para conhecer essa irmã, porque me disseram que ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então, eu imaginei essa irmã como uma varoa do roupão, igual a mim. Porque, para mim, para ter intimidade com Deus, só se fosse assim. Porém, quando a irmã Cíntia chegou, eu tive a maior das decepções. Ela era uma jovem ainda, na casa dos seus 30 e poucos anos. Era loirinha, de cabelo fininho e usava franja, com um corte de cabelo bem curtinho que não passava da nuca. E a roupa, bem, ela usava só uma blusa de malha, a coisa mais simples do mundo, uma calça jeans e também um tênis. A pessoa mais comum e informal que eu já conheci. O que me chamou a atenção nela, logo que ela chegou, é que ela era muito alegre. Ela sorria muito. Ela sorria o tempo todo, de tudo. Era muito simpática. Irradiava felicidade, na verdade. Então, ela chegou, cumprimentou a todos com a paz. Inclusive, olhando para mim, ela me cumprimentou também com a paz. Mas eu não respondi. E ainda botei uma cara feia para ela, mas ela nem ligou e continuou sorrindo. Minha amiga e ela começaram a conversar. Falaram sobre uma obra que a irmã Cíntia estava ajudando a erguer num lugar mais afastado, tratando com indígenas. Um lugar onde ninguém queria ir. E depois ela disse que não poderia demorar muito lá, porque ela precisaria voltar logo, porque tinha que arrumar as malas para fazer a viagem. Então, elas se voltaram para mim e ela disse: bom, então vamos orar, né? E antes que eu pudesse opinar, porque eu não queria que ela orasse em mim, e eu ia dizer isso bem alto e em bom som. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela veio bem rápido na minha direção, meteu a mão na minha cabeça e começou a orar em voz alta. Eu confesso, irmã, que eu quis tirar a mão dela da minha cabeça, porque eu era daquelas que achava que não é certo a gente deixar qualquer pessoa colocar a mão na nossa cabeça. Mas quando ela ergueu a voz em oração, eu senti a autoridade. A atmosfera do lugar mudou imediatamente e eu fiquei, tipo assim, anestesiada. Não conseguia me mexer. E comecei a sentir a presença de Deus muito forte, me tocando e ao mesmo tempo me repreendendo. Mas uma repreensão doce, sabe? É como se o Senhor me dissesse: ela é minha serva, deixe ela orar por você. E então as lágrimas começaram a rolar. Senti meu corpo sendo transpassado por um poder incrível e no lugar das dores veio uma sensação maravilhosa. Parecia que toneladas de peso morto estavam sendo tiradas de cima do meu corpo. Eu nem prestava mais atenção nas palavras que ela estava falando na oração. Somente me entreguei àquela sensação maravilhosa e ao choro compulsivo. E deixei Deus me curar ali e me preencher e me tomar por completo. Eu não queria mais que aquela oração terminasse. Quanto mais ela falava, mais descia poder, unção e glória. O ambiente estava tomado da glória. Havia umas 6 pessoas ali somente, mas
todas glorificando e chorando e sentindo a presença de Deus. E quando finalmente ela disse amém, tudo acabou. As dores foram embora. E ali também acabou todo o meu preconceito. Eu me abracei com ela, agradecendo por ter atendido o nosso pedido. E só na minha mente pedi perdão a Deus por ter julgado aquela irmã por sua aparência. Ela nunca soube que eu fiz isso, que eu a julguei, que eu a rejeitei no meu interior, no meu íntimo. E nem nunca saberá, graças a Deus, que eu não a magoei assim. Mas eu digo que ela nunca saberá, porque isso aconteceu já faz alguns anos e ela já partiu para a glória. Mas, irmãs, a graça e a unção que Deus deu a ela, Deus nunca me deu. Depois daquilo, eu andei orando, pedindo a Deus para que, quando eu orasse ou pregasse, as pessoas sentissem aquela unção, aquele poder maravilhoso. Mas isso nunca aconteceu. Por mais que eu busque a Deus, não tenho o mesmo chamado que ela tinha na minha vida. Então eu entendi que Deus usa cada vaso como Ele quer. E que a aparência nos engana. Nem sempre a aparência te diz que tipo de essência tem dentro do vaso. Eu nunca mais senti nenhuma daquelas dores. E quando eu voltei para casa, abracei cada uma das irmãs da minha congregação e pedi perdão a cada uma delas. Diminuí o tamanho das minhas saias, porque era muito difícil lavar aquelas saias, porque as saias sempre arrastavam no chão quando eu andava na rua. E por isso a barra delas estava sempre encardida e me dava muito trabalho para esfregar quando eu ia lavar. E eu reconheci que Deus não tinha me pedido para andar daquele jeito. Eu que tinha escolhido aquilo. Então, busquei mais equilíbrio no meu vestir. Entendi que todo excesso escandaliza. Eu entendo que não devo andar nua porque eu sou cristã. Tenho que honrar o meu Salvador, mas também não posso andar com um roupão, porque ainda não cheguei no céu. Ainda estamos na terra, portanto, a palavra de ordem é equilíbrio. E para provar que eu estou, sim, transformada e livre do legalismo, vou contar algo mais para vocês. Há poucos dias estava andando na rua e de repente vi, sentada na calçada, uma irmã que está afastada da igreja, não da minha, mas de outra aqui perto da minha casa. E ela estava sentada na calçada com uma blusinha de alça e um short curtinho. Eu passei por ela e, ao invés de ignorá-la, eu disse: "A paz do Senhor, irmã." Ela olhou para mim assustada e imediatamente não me reconheceu, mas ficou olhando e eu parei ali na frente dela. E enquanto ela estava olhando para mim, percebi que os seus olhos estavam cheios de água e ela começou a chorar. E eu perguntei: "O que foi, irmã? Está tudo bem?" E ela disse: "Ô, irmã, faz tanto tempo que não me chamam assim, de irmã. Faz tanto tempo que não me dão a paz do Senhor. As irmãs da minha igreja, quando passam por aqui, desviam o olhar, trocam de calçada, atravessam a rua para não ter que passar perto de mim. E você, assim, nem é da minha igreja e me deu a paz do Senhor. Ô, irmã, isso foi tão lindo, me deu até vontade de voltar para a casa do Senhor." E aí eu sentei ali na calçada e percebi que ela estava precisando conversar e fiquei conversando um bom tempo com ela. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que há muitas pessoas que estão necessitando de amor e nós estamos julgando pela aparência.
eu aprendi a lição. Nunca mais eu faço isso. Deus me ensinou a ter amor pelas almas. Graças a Deus por isso. Eu estou livre do legalismo, livre do farisaísmo. Não julgo. E digo a vocês, irmãs, não julguem. O Senhor disse: vocês olham a aparência, porém eu vejo o coração. E aqui eu quero deixar essas experiências que eu passei para vocês meditarem. Não quero aqui dizer nem ditar o que ninguém deve vestir ou não vestir. Se Deus te pediu para você vestir de certa forma, vista, obedeça. Porém, a mim, o Senhor não tinha pedido. Eu estava fazendo algo que não era ordem de Deus. E acho que isso também se constitui em desobediência, em pecado, em exagero. Vamos ficar dentro da obediência e dentro da palavra de Deus. E vamos nos amar mais, porque é disso que o mundo precisa. Amém, irmãs? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todas, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.